Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Om Shanti, Shanti, Shanti Om, Namastê. Então, como nós estamos vendo, né, a consciência não é parte, nem produto, nem propriedade do corpo, é uma entidade livre e independente que permeia, pervade, vivificando e animando o corpo, né, através do corpo sutil. Ela não está vinculada às fronteiras do corpo físico, ela não é localizada no cérebro, né, ou no estômago. A consciência, ela é eterna, ela não tem nascimento, vida e morte, portanto, o corpo vem e vai, mas ela permanece sempre presente, né? Então, nós estamos redefinindo aquilo que nós somos, então nós somos a consciência que jamais está sob o poder da temporalidade imposta por Maheshwara e Mithya, né? Então, é uma vantagem enorme, né? Então, eu sou livre, eu sou independente do corpo, eu sou uma entidade distinta do corpo, que é mortal, eu sou imortal, eu não sou um subproduto, eu não dependo de nenhum outro fator, né? Eu sou o céu autocontido. Aí, no final, a última parte é que pega um pouco para algumas pessoas, é porque diz a consciência que sobrevive o aparecimento e desaparecimento de tantos contos de experiências, ela, na ausência desses veículos, ela não consegue transacionar, ela não consegue experimentar e conhecer mais nada. Ela se torna uma entidade que experimenta e conhece somente em associação com o instrumento de conhecimento barra experiência, né? Então, aqueles de nós que somos muito, né, presos, amarrados à experiência, né? Nós temos dificuldade com este último aspecto das características ou aspectos da consciência, né? Que a consciência aqui está sendo definida através da negação. Ela não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. E no final ele diz assim: a consciência, ela, os corpos aparecem e desaparecem e ela permanece eternamente viva, né? Mas ela não consegue ser uma entidade que experiencia na ausência de dos três corpos, digamos assim, né? Dos três corpos. Mesmo que você permaneça com a sua mente viva, sua alma individual, mas sem o corpo físico, ela não é realmente uma entidade com a potencial de processar vasanas e crescer em associação também com o corpo físico. Caso contrário, ela vai ter uma experiência daquilo que é mais ou menos como um sonho ou uma projeção subjetiva, um produto das nossas vasanas, das nossas impressões, né? Então, esta consciência, ela não consegue transacionar. Aí a pessoa diz assim: putz, então qual é a vantagem em tudo isso? Né? Identificar, reconhecer a consciência, descobrir que eu conheço a consciência, descobrir que eu sou a consciência, que eu sou a consciência, eu sou livre e independente do corpo, mente, sentido, sou livre das experiências, né? E eu sou eterno, jamais me modifico, mas ainda assim eu dependo de um instrumento de experiência, de conhecimento para ser uma entidade que experimenta e conhece, né? Aí, Mariné, a pessoa pensa assim: putz, então a consciência ela não é livre e independente, porque ela depende de um instrumento para conhecer e experimentar a dualidade, né? Então, esta é uma conclusão equivocada, porque a consciência absolutamente ela é livre e independente de um instrumento para, né, experimentar, experienciar e conhecer esta projeção aparente, este mundo da dualidade, o mundo objetivo. Ela não depende do mundo objetivo, né? A eletricidade, ela depende das lâmpadas para desfrutar da sua existência, né? Não, ela existe independentemente do interruptor estar aceso ou apagado, ligado ou desligado. A eletricidade existe sempre, né? O oceano, a água do oceano, que é a mesma água dos lagos e etc., né? Essa água, ela depende das ondas do oceano? Não, né? Na ausência das ondas do oceano, a água permanece ali,
né? Então, a consciência ela não depende de um veículo para transacionar em mídia, mas a mente humana ela se apega a esta dualidade que produz, né, a experiência, conhecedor e conhecido, experienciador e experienciado. Então, a mente se tornou viciada na dualidade. Então, uma vez eu falei com James Schwartz, eu falei assim, a Vassana por experiência é a mãe de todas as vassanas. E ele falou assim, uau, isso é muito profundo, né? A gente poderia fazer um bom satsang com base nisso. É a Vassana de todas as vassanas, né? A mãe de todas as vassanas. Por quê? Porque não, eu quero ser a consciência, mas ainda assim eu quero experimentar a dualidade e eu quero experimentar só punha, né? Só punha, né? Mas o punha esgota, tanto aqui como nas locas celestiais, e faz todo sentido, né? Então, você só vai ser livre de tudo isso se você estiver realmente maduro o suficiente para dizer é impossível controlar a experiência humana de tal modo que eu possa experimentar somente circunstâncias favoráveis. E o autoconhecimento não irá me propiciar esse poder. O autoconhecimento não, você vai continuar experimentando os prazeres e dores, mas você vai ter uma força, um equilíbrio, uma resistência, uma imunidade a respeito dos, né, dos ups and downs, dos picos e vales, dos prazeres e das dores, porque você estabeleceu a sua identidade na consciência, que é livre e independente das experiências do corpo, mente e do sentido, né? Então, uma maturidade enorme é necessária para o indivíduo chegar à conclusão inequivocável de que ele não consegue completar, não consegue controlar e manipular o campo das experiências. E a vida é um processo de prazeres e dores sempre, ganhos e perdas sempre, né? Então, essa maturidade, ela se estabelece mais facilmente na mente do Yanni, e o Yanni vai desenvolvendo um vairagya, um não apego, um não dependência do mundo e das experiências que o mundo propicia, ele vai perdendo o interesse pela dualidade, por esse jogo, do mesmo modo que uma criancinha vai perdendo o interesse por aquelas bolas de gude e outros jogos na idade de 5, 10, 12 anos. O Yanni ele vai perdendo interesse neste mundo da experiência, porque sabe que nenhuma experiência pode acrescentar ou subtrair qualquer que seja, né, coisa daquilo que eu sou, porque eu sou a consciência e existência de natureza infinita e ilimitada. Então, essa maturidade do Yanni, ela cresce depois do Yana, depois do Atma Yana, produzindo, se antes ele precisou de uma vairagya, né, de um não apego, né, de não apego, de não dependência, né? de uma equanimidade. Ele precisou de uma equanimidade para estabelecer uma mente mais contemplativa, reflexiva, para obter o autoconhecimento. Depois do autoconhecimento, esta vairagya, esta equanimidade, esse processo de purificação, ele cresce ainda mais rapidamente. E o Yanni vai desenvolvendo um não apego, uma equanimidade que faz dele uma pessoa, né, satisfeita, que diz assim, tudo bem, já deu, né? Curti, vivi, experimentei algumas coisas e todas as experiências serviram para me conduzir às escrituras que me libertam do desejo por mais e mais experiências, né, que é a dualidade, o experienciador e o experienciado. Então a gente não precisa temer nada disso, porque se nós tivermos um resquício de vassana por dualidade, por experiência, nós voltaremos, sem nenhuma sombra de dúvida, né? Nós voltamos. Se tiver um desejinho enrustido, a gente volta, mas a gente volta em circunstâncias mais favoráveis para completar o nosso processo. A gente volta com vassanas, né, sábias, né, vatas espiritualmente sábias. A gente vai passar, vejam de novo o exemplo de Ramana Maharishi, né, Maharishi, que ele voltou e na idade de 17 anos, ele já chutou o balde, abandonou o colégio, isso e aquilo,
e seguiu o caminho dele, né? O destino dele, né? Que foi um fruto, né? Dessa maturidade espiritual com a qual ele chegou, né? Então, se nós tivermos qualquer ainda desejo por continuidade na dualidade, a dualidade experienciador, experienciado, porque agora eu tenho autoconhecimento, eu quero ser um grande guru. Eu quero ser um grande guru, vou ser o guru Marinéia. Marinéia, a grande guru do Brasil. Tá? Então, a gente volta, né? E o Marcelo, com o desejo dele por uns cabelos louros e compridos e grandes, e que não caem nunca, né? Acaba voltando, né? Ou o desejo por ser amado, ser amada, o desejo por comida, entre tantos outros, né? Nos trazem de volta, mesmo que sejam desejos enrustidos, né? Então, a gente não precisa ter medo, porque o sistema nos manda de volta se a gente tiver qualquer desejo pela dualidade, por continuidade da experiência objetiva, tá? Então, a gente volta, não tem nenhum problema. Mas se você for observando, que você está desenvolvendo uma vairagya, um desinteresse positivo por tudo isso que a vida nos propicia aqui, é porque já deu, você já obteve. Isso é uma escola, você obteve as lições, as compreensões, a sabedoria através dessa dualidade aparente. Você extraiu o conhecimento da sua natureza não dual, né? Então, se você chegar naquele ponto, você desencana, para usar uma expressão brasileira, né, do meu tempo, você desencana e deixa por conta de Ishvara. Se o Ishvara achar algum desejo por dualidade, por experiência, ele vai me trazer de volta e eu tenho certeza, né, que eu vou receber um instrumento adequado, né, em uma circunstância cultural, né, temporal, né, para que eu possa completar a minha saída do samsara, tá? Então, nenhuma preocupação, tá? O mundo vai perdendo aquela atração, mas na medida que o mundo começa a perder a atração, você não vai cair na noite escura da alma. Aquilo ali é uma outra analogia que não descreve essa situação. Na medida que o mundo vai perdendo a atração, você vai encontrando essa atração para o seu ser, de tal modo que você começa a ser uma pessoa naturalmente, logicamente alegre, feliz, sem nenhuma dependência dos objetos externos. Então, não é que você vai ficar deprimido, não, você vai ficar feliz e alegre consigo mesmo, ok? Essa é a descrição da nossa natureza. E um outro exemplo que eu costumo colocar muito frequentemente, né? As pessoas dizem, não, se eu perder a consciência, eu perco a minha existência. Mas não, a gente tem experiência dos três estados, a gente passa pelo estado de vigília, a gente entra no sono e no sonho, e a gente entra no sono e no sonho com total confidência que a minha existência não é perdida, né? Então, a gente, inconscientemente, a gente estabelecendo que eu não sou a minha mente. Eu preciso da mente para ter experiências dualistas no estado de vigília e no estado de sonho. Quando eu vou no sono, eu perco a minha mente. Então, inconscientemente, eu sei que a minha existência não depende da minha mente. E a mente é o nosso instrumento primário, né? Então, a minha existência irá me abençoar durante o meu sono, mantendo, sustentando este corpo vivo através dos pranas e os sistemas fisiológicos autônomos que os pranas operam, né? Então, a gente não perde nada disso. O nosso corpo sutil permanece ali totalmente livre de funções, exceto as funções prânicas, porque o nosso corpo sutil sabe que o sono profundo precisa ser apresentado, precisa ser fornecido a nós mesmo para que a gente possa rejuvenescer as nossas energias mentais e físicas. E a nossa existência tem que ser muito devidamente mantida, né? Então, toda vez que eu deixo um corpo, eu deixo um instrumento de transação, então eu não consigo mais transacionar. Mas isso não é sinônimo de inexistência, do mesmo modo que quando eu perdi a minha mente, né, durante o sono profundo, sono sem sonho, né,
eu não perdi a minha existência. A existência da alma individual é quase que eterna. É por isso que existe essa analogia que o autoconhecimento é o suicídio da mente, o suicídio da alma individual, né? Porque o autoconhecimento é o único evento que pode colocar fim, né, ao corpo sutil. O corpo sutil é um corpo de energias, todas elas fundadas em impressões mentais, emocionais e intelectuais, que elas se mantêm, né, de tal modo, né, é uma, como é que se diz? Tem uma expressão em inglês bacana, eu esqueci. Mas é um aglomerado de energias que configuram uma entidade. Essa, esse aglomerado de energias são todos eles baseados em nossas vasanas, nossos desejos por mais, desejos por continuidade de experiência, né? Desejos positivos, desejos negativos. Sim, Marcelo. Das caras. Aumenta aí. Das caras. O aglomerado das vacinas. Estão ouvindo? Sim. Hã? Sim, sim. Samskaras são formações que produzem padrões mentais, emocionais, são tendências, né? Mas, em geral, o que configura um jiva, as samskaras, as vasanas, são partes, né, integrantes desta alma individual, seja ela encarnada ou desencarnada, né? Mas, fundamentalmente, são os seus desejos e aversões. E esses desejos, eles são fundados, né, numa base que é o desejo por mais continuidade, mais experiência dualista. Então, nós estamos falando que essa alma individual, ela é quase que eterna, né? Ela é sem início, né? Porque ela existe eternamente, ciclicamente, eternamente, como a causa e a manifestação, né? E ela não tem fim, mas existe um fim, é quase eterna, porque ela é sem início, mas ela tem o fim, e o fim é o autoconhecimento, e o autoconhecimento é, às vezes, referido como a morte da alma, a morte do. Mas é uma morte muito desejada, entendeu? Porque a mente ela é configurada, é constituída por ignorância. A mente é um subproduto de ignorância, de minha real natureza como consciência, que produz um equívoco de identidade que eu sou essas energias de desejos e aversões, entendeu? Então, é uma morte desejada, né? Uma vez que nós tenhamos a clareza e a maturidade para compreender que nós realmente nascemos da ignorância, vivemos na ignorância, e esta alma individual, ela tem um fim, esse fim é a dissolução, esse fim não é um fim doloroso, é um simplesmente reivindicar e assumir a minha identidade, natureza superior, né? Abandonando a minha identidade inferior, que é toda ela fundada na ignorância da minha identidade superior. Você entende, Betânia? Não assusta você, não assusta? Então, isso é o autoconhecimento, é chamado também de Atma. Atmayana é descobrir o meu eu superior, o meu eu real, o meu eu absoluto, como queiramos definir, né? Que é consciência, existência de natureza infinita. Quando eu assumo, né, reivindico, assumo o meu eu superior, qual é o benefício? Aqui o Krishna, de novo, apresenta o benefício. O benefício é para quem? É para Brahma? Não. É para a consciência? Não. É para Satchitananda? Não. O benefício é sempre para o Jiva aparente. O benefício é para a entidade experienciadora, sempre. Entendeu? Porque a minha real natureza não é uma gente que experiencia nada. Ela não pode ser experienciada objetivamente e não é uma entidade que experiencia nada. Então, o benefício é para o jiva aparente, né? Esse jiva aparente, ele vai, na sua real natureza, reivindica e assume essa realidade, aí ele recebe uma imunização de tal modo que ele volta a ocupar a sua entidade inferior, tudo isso, né, entre aspas, né? E ele tem uma imunidade contra o quê?
contra os ragas e dveshas. Esses ragas e dveshas, desejos e aversões, já não são mais operantes na sua mente como eles eram antes ou como eles eram nas mentes dos samsaris. Uma mente operada por ragas e dveshas, desejos e aversões, é a causa raiz do sofrimento psicológico humano, né? Porque eu sou operado pelo que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, e toda vez que as coisas não são segundo aquilo que eu gosto e não gosto, que ele não quero, eu sofro de perturbação mental, emocional, psicológica. Então, o benefício é uma mente livre deste excesso de desejo e aversões, a tal ponto que essa mente, ela simplesmente ela é operada através de algumas preferências que não possuem o poder de causar sofrimento psicológico, que eles não sejam obtidas. Você entende, Mariné? Esse é o benefício. Então, o Yanni ele vai se tornando imune aos pares opostos, que são a constituição de Mitya. Mitya é tudo a respeito dos pares opostos, prazeres e dores, alto e baixo, tudo, 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 tá? Calor e frio, tudo. Então, esses pares opostos, eles já não têm o poder de perturbar a mente do Yanni, né? A mente sábia não é afetada por esses pares opostos, e também são bem ilustrados como Punya Papa, circunstâncias favoráveis e circunstâncias, né, adversas, né? Punya Papa, existe mais fundamentalmente, né, pares opostos como esse, prazeres e dores, Punya Papa. Então, a mente do Yanni, ela recebe uma imunização através disso, porque ele reconheceu, o Yanni, né, reconheceu a sua natureza, né, sempre satisfeita, sempre pura, sempre completa, jamais afetada pelos punha e papas que ocorrem para a sua natureza inferior. Aí a sua natureza inferior, ele recebe o bônus. Esse bônus vem como uma certa imunidade a respeito dos punha papas, das circunstâncias favoráveis e desfavoráveis. Não existe nada místico a respeito dos frutos do autoconhecimento, é simplesmente uma imunidade, muito frequentemente apresentada pelo Swami Pi como uma força, um equilíbrio mental, emocional, psicológico, que nos permite navegar e atravessar a vida, né, de modo elegante, né, de modo alegre e satisfeito, ao invés de estar sofrendo, né, pelos picos e vales emocionais, né, sofrendo depressões ou reações violentas, irracionais, às vezes, né? E aqui o Swami apresenta isso, os prazeres e dores, como os pares opostos, mas ele apresenta um outro aspecto bacana também, que é a honra e a desonra. A honra e a desonra também é um par oposto. Todos nós gostaríamos de sermos amados, né? E respeitados, mas a gente não consegue sempre. Tem vezes que as pessoas não gostam, né? Ah, não, se você for um Yanni, todo mundo vai te amar. Que nada, né? A única diferença é que o Yanni ele tem uma imunização a respeito da honra e da desonra, do respeito ou desrespeito, do receber amor ou receber indiferença ou desamor, tá? É tudo aí. Então, o Yanni, ele mantém uma equanimidade também, a ponto de vista psicológico, a respeito da honra e da desonra, que é um problema muito grande. Existem sociedades nas quais as pessoas cometem suicídio quando elas são expostas, a sua imagem, a sua honra foi destruída, entendeu? A sua autoimagem foi destruída. O Japão era mestre de fazer isso, né? Não sei se ainda faz. Então, a vantagem é que o Yanni não é afetado pelo calor e o frio, como o Aniane, pelos prazeres e dores, pelos punha-papas, pelas honras e as desonras. Alguma dúvida? Vocês veem como não existe nada muito atraente no autoconhecimento, no moksha, né? Porque o Vedanta, quando ele é apresentado, agora eu vou contar uma fofoquinha aqui. O primeiro guru de James Watts, né, era o Shimayananda, né?
E Shimayananda, ele estudou com o Tapovan, ele aprendeu o Vedanta mais tradicional possível, né? Mas aí, quando ele desceu, né, lá de Rishikesh, das montanhas lá de Gangotri, né, ele foi para o vale, né, e o Tapovan falou assim, não vai para o vale, se você for para o vale, você vai interagir muito e você vai encontrar muito karma, né? E o karma perturba a mente. Mas o Swami desobedeceu ele e falou, não, eu vou para os vales porque eu estou pronto para enfrentar karmas, né? Ações e resultados de ações. E ele apresentou o Vedanta de modo mais atraente. Ele apresentou aquilo que também é conhecido como Mystical Vedanta, né? Mystical Vedanta. Místico Vedanta é aquele que apresenta o Vedanta não somente como uma solução para a problemática do sofrimento humano, mas também como frutos, como resultado, uma experiência transcendental, mística, extraordinária, de bliss e êxtase constante, né? Então, a linguagem mística que foi utilizada por ele e por diversos outros gurus dessa linhagem do Mística Vedanta, ela é uma linguagem mais atraente, ok? Swami Dayananda era discípulo do Swami Shimaya. Swami Paramarthananda também era discípulo, mas era garotinho, né? O James Schwartz passou 2 anos ali nesse período, né? Então, o que aconteceu? O Shimaya falou assim, eu quero que você comece a fazer as suas palestras do Vedanta. O Shimaya, o Dayananda começou a fazer, aí um dia apareceu uma pessoa na audiência que no final foi lá, chamou o Dayananda e disse assim, olha, isso que você está palestrando, dizendo, não é o Vedanta, tá? Isso não é Vedanta. Isso é misticismo, isso é místico Vedanta, não é o Vedanta tradicional. Aquilo ali intrigou a mente, né, do Dayananda, e o Dayananda começou a pesquisar. Naquela época ele não tinha Google, não tinha internet, ele pesquisou do modo que ele pôde, até que ele descobriu a questão do Vedanta tradicional, tá? Então, o Vedanta que eu apresento é um Vedanta muito tradicional, porque é aquele Vedanta com o qual, por uma questão de vida, eu me identifiquei. Quando eu abandonei aquelas experiências, né, porque eram propiciadas pela meditação profunda, que não me resolviam, né? Então, eu simplesmente me identifico com esse Vedanta que não tem muito apelo, né? Então, como resultado, o Dayananda começou a modificar as suas palestras e, muito graciosamente, ele se afastou do Swami sem nenhum confronto, do mesmo modo que eu me afastei do James Watt, sem jamais confrontá-lo, sem jamais dizer nada a respeito dele, porque sou grato, né, por tudo que ele propiciou na minha vida, né? Então, o Dayananda se afastou do Swami Shimayananda, com todo respeito. Aí o Swami Paramarthananda se afastou também e veio estudar sobre o Swami Dayananda. Tá? Então, isso aí é mais ou menos uma ilustração da nossa Sampradaya e a distinção entre Vedanta tradicional e Mystical Vedanta. Nós vimos para aquele cuja mente está satisfeita através do Jnana e Vijnana, né? Essa mente é firme, ela tem controle e domínio dos órgãos dos sentidos e da mente. Portanto, este é chamado de yoga. Um yoga é aquele para quem a equanimidade, né, é bem estabelecida. Um pedaço de terra, pedra, ouro, ou até mesmo cocô de vaca, eles veem simplesmente como o mesmo princípio brahmano, né? Então, este verso tem um aspecto filosófico, mas tem um aspecto também psicológico, né? Filosoficamente, você pode dizer que não existem ornamentos de ouro, porque tudo é somente o ouro. Não existem objetos de argila, porque tudo somente é argila. A argila é a única realidade por trás de todos os objetos de argila, né? Então, não existem ondas no oceano, porque só existe a água. Então, filosoficamente, a gente pode dizer isso, e a gente diz isso, né? Mas essa compreensão filosófica, que é a compreensão mais intelectuosa do Vedanta, ela precisa frutificar para produzir o resultado psicológico também, né? Então, do ponto de vista filosófico,
né? O yogi é aquele que vê tudo como Brahman, seja na terra, no cocô de vaca, nisso e naquilo, né? Mas não significa que ele pegue um cocô de vaca e leve para o banco, dizendo, ó, isso aqui eu quero depositar esse ouro, né? Não. Fundamentalmente, ele vê através dos namarupas, sabendo que tudo é somente Brahman, né? Mas, psicologicamente, no ponto de vista prático, ele também vê as distinções produzidas por todos os namarupas, todas essas configurações criadas por Maheshwara em colaboração com os jivas, né? Que nós é que atribuímos valores a todos esses namarupas, né? Valores utilitários, valores funcionais, né? Então, esta compreensão filosófica é o primeiro passo, e depois essa compreensão filosófica, ela precisa gradualmente produzir esta qualidade de samatva, ou equanimidade, na qual a gente já não é muito enganado pelos nomes, cores e formas, porque a gente vê que tudo é Brahman, tudo é a consciência, tudo é Ishvara, né? Então, isso precisa frutificar do ponto de vista experiencial, prático, emocional, aquilo que a princípio é uma compreensão mais intelectual ou filosófica. O Swami Paramarthananda muito frequentemente usa essa palavra filosófica ou filosofia, que eu não gosto de usar muito, né, para apontar pelo aspecto teórico, intelectual dos ensinamentos ou apontamentos do Vedanta. Mas esses apontamentos, eles permanecem a nível intelectual, acadêmico, teórico, a menos que eles produzam, né, a realização do aspecto emocional, prático, existencial, experiencial, que é o vairagya, que é a equanimidade. Eu sei que tudo é somente ouro, né? Portanto, eu já não fico todo agitado se alguém me der um anel de ouro ou uma pulseira de ouro, né? Ou um brinco de ouro, porque eu vejo somente o ouro, né? Então, em geral, esse conhecimento do ponto de vista mais teórico, filosófico, ele precisa frutificar, porque os frutos são a equanimidade, o samatvam, que é a capacidade de compreender que os namarupas são sobreposições naquilo que é o ouro, que os namarupas são sobreposições naquilo que é a consciência, e eu sou a consciência. Tá? Vocês entendem? A gente vai falando quase todo final de semana, praticamente as mesmas coisas, utilizando versos diferentes, comentários diferentes, de ângulos diferentes, mas é assim que a gente vai desenvolvendo essa essa visão, é como se pedacinhos, eu acho que foi ontem que eu falei, a gente vai pegando os pedacinhos, né, e vai desenvolvendo essa compreensão sempre mais ampla, né? A ficha vai caindo aqui, ó, uma visão aqui, uma sacação aqui, aí você vai botando as peças juntas e desenvolvendo essa visão da não dualidade, que é a visão vedântica, né? Que produz este samatva, esta equanimidade mental, emocional, psicológica. Então, aqui, o Swami fala sobre o autoconhecimento, que ele passa por dois estágios, tá? É um estágio, nós vimos isso não lembro qual foi o capítulo do Gita, acho que o Swami faz menção disso em algum lugar aqui. Nós vimos o conceito do Yana, no Atma Yana, o autoconhecimento, o conhecimento, né, sobre Brahman, né, o Yana. E naquela passagem do Gita, o Lord Krishna fazia uma diferença, e ele chamava de sabedoria o Vijnana. Yana e Vijnana. Então, é uma distinção muito bacana apresentada aqui e ali nos nossos textos, né? Utilizando termos diferentes. Uma coisa é o conhecimento de Brahman, né? Que é o conhecimento indireto. Tá? O segundo estágio é saber eu sou Brahman. E este conhecimento eu sou Brahman, uma vez ele esteja sido compreendido, e eu, Brahman, não sou parte, produto ou propriedade da matéria, né? Eu sou livre, independente do corpo, mente,
dos três corpos, etc. Então, uma vez que eu sou Brahman tenha sido inteiramente compreendido, este eu sou Brahman, né, que é diferente, eu conheço o Brahman, ele produz o que nós chamamos de sabedoria espiritual, que é equivalente ao conhecimento direto. Tá? Eu sou Brahman e eu sou Satchitananda. Né? Nós vimos isso aqui, no terceiro capítulo, nós vimos isso, esses dois conceitos. Vijnana, o destruidor do conhecimento e da sabedoria. Ao falar sobre Kama, Krodha, desejo e raiva, vimos essas duas palavras, Yana e Vijnana. Essas duas palavras têm significados diferentes de acordo com contextos diferentes. Eu darei aqui um significado mais simples, baseado no que eu disse agora. Quando você diz eu sou o corpo, eu sou a mente, e eu tenho a consciência, isso é o conhecimento Yana, né? Porque existe uma diferença entre eu e a consciência. Eu até assumo de que eu tenho a consciência, que a consciência é parte integrante da minha existência humana, né? Mas ainda assim eu vejo a consciência como uma parte daquilo que eu sou, né? E nós sabemos que a consciência é um todo sem partes. Os Upanishads corrigem isso mais na frente, é um todo sem partes, né? Então, quando diz eu sou um corpo, mente, sentidos e eu tenho a consciência, isso é o conhecimento indireto, né? Isso é chamado de jnana. E por que isso é chamado de jnana? Pelo menos eu sei que existe a consciência e este é um conhecimento sobre Atma. Quando ele fala jnana, ele é Atma jnana, conhecimento do ser, ok? Autoconhecimento. Por que é chamado de autoconhecimento? Muito embora você pense que a consciência é algo que você possui, que você tem, né? Porque pelo menos eu tenho conhecimento de Brahman, eu ainda não abracei e indiquei que eu sou esse Brahman, mas eu tenho conhecimento de Brahman. Então é Atmayana, conhecimento a respeito de Brahman, eu tenho esse autoconhecimento. Eu sou Brahman, mas eu sou Brahman no sentido de que eu também sou corpo-mente, como eu costumo colocar frequentemente. Tá? Mas pelo menos eu sei que existe Brahman, e Brahman é parte integrante da minha experiência humana. No início eu estou ciente disso. Então, pelo menos eu sei que o corpo, eu sou dotado de consciência. Então, o corpo está permeado e dotado de consciência, e a consciência é um princípio distinto que permeia e ilumina o corpo. Então, eu tenho corpo, mente, sentidos, mais a consciência. Então, o que é Vijnana? Vijnana é, como nós vimos já, em vez de assumir que eu sou o corpo e que eu tenho consciência, eu desfruto da consciência, eu mudo isso, eu sou a consciência e eu desfruto do corpo, mente e sentidos. Né? Eu sou o princípio consciência, livre e independente do corpo, mente e sentidos, mas eu desfruto do corpo, mente e sentidos como instrumento temporário para experimentar a dualidade. Dualidade é o quê? O experienciador e o experienciado, o conhecedor e o conhecido. Né? Então, este corpo-mente é visto mais como um instrumento, tal qual um óculos ou uma lente de contato. Né? É um instrumento através do qual eu experimento, vejo, toco, né? E compreendo ou não compreendo o mundo, esse mundo aparente. Esse instrumento, ele serve para que eu possa transacionar, mas mesmo sem esse instrumento de transação, eu continuo existindo, né? Porque eu sou livre e independente deste instrumento, corpo, mente e sentidos. Essa é a mudança de compreensão, né? Que precisa frutificar para produzir, na minha personalidade emocional, uma mudança de atitude. Porque senão o convencimento é somente filosófico, é somente teórico, é somente intelectual. Ela precisa, né, criar raízes na minha mente, na minha personalidade emocional, de tal modo que eu possa ter uma atitude mais equânime, né? Essa mudança de atitude é chamado de Vijnana, que são os frutos do Atmayana, que é visto aqui traduzido por nós como sabedoria espiritual, tá? Então, o primeiro passo é o conhecimento indireto, o segundo é conhecimento direto.
eu tenho que fazer uma transferência do meu eu, do corpo, mente, sentidos, para o meu eu, consciência existente. Somente então o meu senso de limitação, né, e finitude desaparecerá. Então, não existe nada perturbador do que este senso de limitação e finitude inerente ao Jiva Atma, sob efeito da ignorância, da auto-ignorância. Né? Existe algo mais perturbador para aquele indivíduo que depende do mundo, depende do instrumento de experiência no mundo, né? Continua tentando buscar a remoção desse senso de limitação e finitude através da corre-corre para obter, manter e evitar, né? Então, não existe mais nada mais traumático do que a frustração de não conseguir resolver e remover este sentimento de limitude, limitação e finitude, né? Então, essa solução só é possível através da transferência da minha identidade com o eu inferior, o eu temporal, o eu limitado, o eu finito, né, para o meu eu, o Atma infinito, né, aquele princípio testemunha, a consciência testemunha, que não é a entidade experiencial. Para isso, eu preciso abandonar a minha identificação com o corpo, mente, e desenvolver uma nova identificação com a consciência. Mas estão dizendo aqui, né? Mas se as pessoas perguntam por que eu devo mudar a minha identificação? Eu gosto da vida, eu gosto da experiência da dualidade, punha-papa, prazeres e dores. Qual é a vantagem de eu fazer tudo isso? Eu já antecipei muitos comentários a respeito dessa vantagem. Por que eu não posso, com o meu próprio corpo, né, desfrutar a identidade no corpo, né, no corpo, mente, sentidos, a identidade nos três corpos, como o complexo corpo, mente, sentidos, né? Por que eu não posso manter a minha identidade ali e ainda assim remover a problemática humana, que é esse sentimento de limitação e finitude, né? Então, a resposta vedântica é: se você se sente confortável com a identificação com corpo, mente e sentidos, nós desejamos a você boa sorte. O Vedanta não tem interesse em atrair ninguém, não tem interesse de convencer ninguém de assumir a sua identidade superior, sua identidade real, né? Mas o problema é que enquanto você estiver identificado com corpo, mente e sentidos, com o complexo corpo-mente, você não se livrará do medo da morte, né? O medo da morte, o medo da velhice, o medo da doença, né? É um companheiro constante em nossas vidas. Às vezes, já na idade de 20 e 30, quando as pessoas desenvolvem algumas doenças, né? O medo da morte, eu até conheci pessoas que na idade jovem já têm doenças muito perigosas, como cânceres, né? E aí permanece a sombra da morte na vida da pessoa o tempo todo, né? Por quê? Por causa da identificação com o complexo corpo-mente. Se você não está interessado, o Vedanta não vai correr atrás de você, não vai fazer propaganda. Você já viu uma filosofia espiritual que não faz propaganda nenhuma? Até mesmo, muito pelo contrário, diz assim: olha, você vai funcionar se você estiver qualificado. Aí aquilo ali já, né, 90% ou mais das pessoas já falam assim: que arrogância dessa gente, falando de qualificações. Quem são eles para, né, me rejeitar desse modo? Se Deus me criou assim, por que o Vedanta, os Upanishads, me rejeitam deste modo? Né? Então, este medo da morte, medo da doença, medo da velhice é uma sombra que acompanha o indivíduo, né, que está identificado com os três corpos, com o complexo corpo-mente. Então, ele define o samsara de um outro ponto de vista. O samsara nada mais é do que um medo constante da morte, né? O samsara nada mais é do que uma série de emoções perturbadoras, né, derivadas dessa ignorância, eu sou o corpo-mente, que são todas elas fundadas no medo da morte, né? Samsara é o medo da morte, o Swami muito brilhantemente coloca aqui. Emoções, condição psicológica de medo, de aflição, de ansiedade, né?
E se você diz, eu não tenho medo da morte, aí fala assim, mas eu tenho medo da velhice. Se eu morrer de uma hora para outra, todo mundo quer morrer no meio da noite sem saber que está morrendo, né? Mas fica velho, né? Oh, é um problema. Por que que fica velho é um problema? Porque a velhice traz dores e limitações ainda mais graves, né? Então, eu não tenho medo da morte, mas eu tenho medo da doença, né? E eu tenho medo da dor, a dor física, né? A dor psicológica que aumenta com a velhice, né? E nenhum medicamento, né, vai resolver o problema dessa doença do samsara, que fundamentalmente foi condensada aqui como o trauma inerente à mortalidade aplicada a todos, tudo aquilo que é criado, né, que deve morrer. Não existe nenhum remédio. O único remédio é o autoconhecimento, é uma transferência de identidade. Portanto, não existe remédio para a velhice. As pessoas estão dizendo, não, vai ter assim agora a ciência moderna, né? Vai prolongar a vida um pouco mais. Os caras estão morrendo a torta e a direita, e os caras estão morrendo. Eles conseguem prolongar um pouquinho mais, mas morrem, né? Então, não tem essa de que, né, isso ou aquilo pode resolver o problema da velhice e da morte, não. Não. O envelhecimento e a morte são inerentes na criação. Todos aqueles que pregam que nós venceremos a morte, né, eles acabam morrendo, né? Eu criei um elixir da eternidade. Então você tem que viajar e ir lá no Himalaias para encontrar o guru que criou esse elixir da mortalidade. Aí quando você chega lá, eu li nos livros, esse guru criou esse elixir da imortalidade, né? E aí quando você chega lá, esse guru aí, ele viveu aqui 2.500 anos atrás. E aí outros gurus, ele vai te mostrar a linhagem, todos os gurus que propagam o elixir da mortalidade, né? Assim, porra, mas todos eles morreram? Que elixir da imortalidade é esse? Não existe elixir da imortalidade, né? O corpo deve morrer. Este é um problema traumático da experiência humana, né? Se você estiver pronto para enfrentar esse problema, ótimo, permaneça como um samsari, mas quase que invariavelmente o samsari é tão imaturo que ele precisa ser colocado inconsciente para Ishvara retirar o corpo sutil daquela carcaça velha. Portanto, o benefício é esse: transcender o samsara, transcender o medo da morte, assumindo a sua identidade imortal, a sua natureza imortal. Se você quiser realmente isso, eu posso te ajudar, mas se você quiser um elixir que prolongue a vida do corpo-mente, significa que você não quer abrir mão dessa identidade no corpo-mente como o corpo-mente, né? O Vedanta não faz propaganda, não vai em lugar nenhum, né? Ele permanece simplesmente disponível para aqueles raros indivíduos que se interessam e que perguntem assim, por favor, eu gostaria de compreender um pouco mais. É como se fosse um balcão de ajuda ao cliente, né? Então, o Vedanta permanece ali e aqui e ali, raramente algumas pessoas chegam no Vedanta Brasil, raramente algumas pessoas permanecem neste processo, né? Porque o benefício é uma transferência de identidade do corpo-mente para a consciência, e a maioria das pessoas não gosta da ideia de abandonar a identidade no corpo-mente como corpo-mente. Tamanha a ignorância, tamanha a identificação. Eu estou sabendo, essas aulas ultimamente estão ficando meio pesadas. Eu vejo a Betânia com a carinha mais triste também, o Felipe, eu nem sei, o Felipe fica olhando ali, pensando em outras coisas, né? Ok, então vamos parar por aqui, meus queridos. Amanhã é domingo? Hoje é domingo, né? Então, nós nos encontramos novamente no sábado próximo, Chuara permitindo. Agradeço pela
presença de vocês e permanência até 12h20. Desculpa aí o atraso de almoço. O meu também, eu tenho que preparar meu almoço ainda. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om. Namastê. De novo, obrigado a todos, amo vocês, até a próxima.